Glória a Deus, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa estar passando esses últimos dias bem, que você possa estar aproveitando esses dias para meditar um pouco e para sonhar aquilo que é sonho de Deus para a sua vida, para que você possa aproveitar esses dias para realmente profetizar. Mas eu quero trazer um devocional que pode nos ajudar nisso. Sabe, você conhece a história de José? Você sabe muito bem que os irmãos de José perseguiram demais José, a ponto de vendê-lo como escravo, e ele foi parar no Egito. Enfim, toda aquela história que ali nós conhecemos a respeito da perseguição dos irmãos de José para com José. A tal ponto, né, que ele vai preso, enfim, ele é escravo, e mais que no final ele se torna ali o governador do Egito, e através da sua vida os povos, inclusive Canaã, inclusive os irmãos dele, inclusive o pai dele, toda a sua família, são salvos, né? São alimentados, são sustentados pelo que José fez, pelo que Deus usou a vida de José para um projeto de conservar as pessoas com vida. Depois que o pai dele morre, já no finalzinho, né, do livro de Gênesis, José fala o seguinte para os seus irmãos. Está lá no Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20. Diz assim: respondeu-lhe José: não temais. Falando para os irmãos, né? Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Sabe, nós precisamos entender algo. Existem situações que de repente nos ocorrem, conforme aqui a perseguição dos irmãos para com José, mas nós precisamos entender que Deus é poderoso para transformar tudo aquilo lá para o nosso bem. Nós precisamos entender que muitas dessas situações, na verdade, estão lançando nós para o propósito de Deus. Nós temos que agora, chegando no final do ano, nós precisamos entender isso, para que nós não venhamos a carregar em nosso coração alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa a respeito do que passou ou nos anos atrás, mas para começar um ano extraordinário, para começar um ano olhando para o alvo, olhando para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Procura entender isso. Existem situações que, em vez de você ficar com mágoa, ressentimento, pense que aquelas situações estão te conduzindo ao propósito de Deus. Saul perseguiu Davi, mas a perseguição de Davi, né, fez Davi o quê? Fez Davi o homem, fez Davi o rei que ele foi. Fez Davi realmente chegar mais perto de Deus, fez com que Davi cada vez mais estivesse mais perto do propósito de Deus para a sua vida. Se nós olharmos a perseguição de Labão, a perseguição de Esaú para com Jacó, tudo isso não é gostoso. Não estou dizendo que Deus está fazendo isso, não é verdade, né? Mas nós precisamos entender que Deus é poderoso para transformar isso e nos levar mais próximo do propósito que Ele tem para nossas vidas. Creia, toda situação que possa ter ocorrido, ela com certeza, Deus é poderoso. E Deus foi poderoso para levar você mais próximo ao propósito dele na sua vida. Te levar mais próximo dele. Te levar mais próximo àquilo que ele tem para a tua vida. Assim como José. José não tinha mágoa com relação aos seus irmãos. José não tinha nenhum coração ferido com relação aos seus irmãos. Não. Tudo aquilo ficou para trás. Ele sabia muito bem que o propósito de Deus foi alcançado na sua vida. E ele sabia que tudo aquilo que os irmãos dele tentaram, Deus foi poderoso para transformar aquilo de forma a cooperar com o propósito que ele tinha para a vida de José. Foi o que ele diz aqui: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Saiba o seguinte, que tudo que possa ter acontecido nesse ano, com certeza, Deus transformou isso de forma a cooperar para o propósito dele na sua vida. Deus transformou isso de forma a você estar mais perto hoje do propósito da própria pessoa do Senhor,
do que antes. Creia nisso, que Deus está te conduzindo para o centro da sua vontade. Amém? Fica na paz, no nome de Jesus. Amém.